Amém? Estamos na nossa série sobre os cânticos dos degraus. Tem que falar de longe, né? Deu um apito aí. Os cânticos dos degraus. E estamos no Salmo 124. Você que está pela primeira vez, os cânticos dos degraus são os 15 salmos, que são do Salmo 120 até o Salmo 134. Na mensagem anterior, nós meditamos no Salmo 123 e vimos que precisamos refletir sobre a nossa atitude junto a Deus em oração, a nossa expectativa diante de Deus. Qual é a nossa expectativa? Qual é a nossa real necessidade? Então, nós vimos isso na semana passada. Fomos encorajados pela palavra de Deus a levar as nossas necessidades diante daquele que pode resolver. Quem pode resolver os seus problemas é o Senhor, amém? Hoje nós vamos estar meditando nesse Salmo de número 124. Mas antes, você já abriu a Bíblia, antes de lermos, quem aqui, talvez em algum momento, já se sentiu abandonado? Abandonado por um amigo, abandonado por uma pessoa, abandonado por alguém que ama, abandonado por pessoas que talvez você diga assim: olha, eu amo essa pessoa. Esse sentimento às vezes surge na vida de muitas pessoas, o sentimento de abandono. Quantas pessoas têm isso no seu coração, quando são abandonadas, quando são esquecidas por alguém, e sente o seu coração aí triste pelo abandono? Às vezes o nosso coração tende a pensar assim, só que à luz desse texto que nós vamos ler, eu quero já te dar o spoiler aí, né, o finalzinho de tudo. Deus não nos abandona, Deus está conosco, e o tema da nossa palavra é: o Senhor está ao nosso lado. O Senhor está ao nosso lado. Então vamos à leitura do texto, Salmo 124, ouça a leitura com fé, esperança e expectativa naquilo que Deus vai falar aos nossos corações. Deus, nosso protetor e libertador, é o Salmo de Davi. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, que diga ao Israel, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e as torrentes teriam passado por cima de nós. Versículo 5. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do láçaro do passarinheiro. Rompeu-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Pai, essa é a tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. O Senhor está ao nosso lado. Eu sei que talvez você recebeu tantas notícias ruins, eu sempre digo isso, a gente recebe notícias ruins a todo momento. Ao terminar o culto, você pegar o seu celular, você vai ver notícias ruins. Se você olhar de repente alguns grupos seus, grupo de família, grupo de amigos, alguém de repente vai dar uma notícia ruim. Mas nós já começamos olhando para essa palavra e para esse tema. O Senhor está ao nosso lado. Em meio a esse tempo que nós estamos vivendo como sociedade, que olhamos o que está acontecendo, a pandemia, o medo, o desemprego, a falta de esperança, tudo isso bate aos corações, bate na porta dos lares, e muitas pessoas entram em desespero, porque não sabem o que fazer. É difícil enfrentar o que nós estamos enfrentando, é difícil olhar essa realidade que está diante de nós. Como é difícil, o que fazer diante desse problema tão sério que estamos enfrentando? O que fazer nesse tempo tão complicado, tão complexo, onde a cada dia as pessoas não trazem esperança, só desesperança, só desânimo, só palavras que colocam para baixo. Ao olharmos para esse salmo, somos encorajados a olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro.
Somos encorajados a ter a nossa expectativa no Senhor, em Deus, no nosso Salvador. E quando nós pensamos sobre esse tema que nós colocamos na palavra, que é o Senhor está ao nosso lado, e pensamos naquilo que nós cantamos no momento de louvor, não importa as circunstâncias, eu te louvarei, meu prazer é estar na casa de Deus. Quantas palavras que foram ditas no culto, e quantas palavras nós falamos todos os dias, que amamos o Senhor, que cremos em Deus, que cremos no seu poder, mas as adversidades chegam, surgem, e como que nós enfrentamos as adversidades? Como nós enfrentamos aquilo que está diante de nós, o grande problema que está diante de nós, que gera medo, que gera angústia? Estamos nesse salmo, um salmo que Davi escreveu. Já falamos que Davi escreveu 3 dessa série de salmos. Ele escreveu o Salmo 122, que nós já meditamos, esse Salmo 124 e o Salmo 131. Desses 15 salmos, Davi escreveu 3. E esse salmo Davi escreve mais uma vez exaltando a Deus, mais uma vez glorificando a Deus, mais uma vez revelando quem era Deus para Davi, o que ele acreditava acerca de Deus. E a gente sempre pergunta: qual é o seu entendimento acerca de Deus? Quem é Deus para você? Nesse momento que estamos vivendo, precisamos olhar para aquilo que Davi escreveu, que Davi deixou registrado, e o povo ia cantando. Nós já sabemos isso, indo para Jerusalém cantando essa canção, louvando a Deus com essa canção, declarando a soberania de Deus a cada dia. E eu acho que é o que nós precisamos fazer nesse tempo, não é isso? De medo. Temos que abrir as nossas bocas para glorificar a Deus. Temos que abrir os nossos lábios, declarando: eu sei que as notícias são ruins, as notícias são muito duras, as situações estão diante de nós, mas nós temos um Deus sobre as nossas vidas. Temos um Deus sobre as nossas vidas. Sabe, basicamente esse salmo aí, composto por Davi, ele fala da proteção de Deus nos primeiros 5 versículos, do 1 ao 5 e do 6 ao 8, fala da provisão de Deus. Se a gente parasse somente aqui e pensasse na proteção de Deus, como que Deus está protegendo o seu povo, como Deus está nos protegendo aí, você que está agora nesse exato momento, às vezes a gente pensa só naquilo que não temos, e nos esquecemos daquilo que Deus está disponibilizando para nós, a sua proteção, o seu cuidado, a provisão de Deus aqui, que Davi também fala. Se não fosse Deus, né? O que seria de nós? E o povo cantava isso. Já parou para pensar o que Deus está permitindo você viver em meio? Talvez você diga assim: pastor, mas a luta, a adversidade é grande. Olha, tantas situações que eu estou passando, mas não está faltando sobre você a provisão e a providência de Deus sobre a sua vida. O cuidado de Deus sobre a sua vida. O cuidado de Deus para com o seu povo, com a sua igreja, com o seu reino. Os reinos se abalam, mas o reino dos céus não se abalam. Não é isso? A gente canta isso. Os reinos se abalam, mas o reino dos céus, eles não se abalam. Não há notícia que Deus não tenha como reverter. E à luz desse texto, nós vamos ver aqui, à luz da experiência de Davi, o que ele fala sobre Deus e o que o povo cantava. Era uma canção, era um momento de adoração a Deus. Em primeiro lugar, Davi faz a sua afirmação do auxílio do Senhor. Os versículos 1 e 2, Davi, ele fala sobre o auxílio do Senhor. Como que Deus auxiliava o povo, ajudava o povo, abençoava o povo. Davi, de uma maneira toda especial, ele começa a dizer: olha, se o Senhor, esse duplo, né? Se não for o Senhor, se não fosse o Senhor, que diga Israel. Era uma repetição. Davi, ao dizer, se não fosse o Senhor, e o povo dizia: olha, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? E o povo respondia: que seria de nós? Eu pergunto para cada um: o que seria de nós nesse tempo tão difícil, se não fosse Deus? O que seria de cada um de nós, se não fosse Deus na nossa vida? O que seria de nós, se não fosse Deus nos guardando, nos protegendo?
Davi vai dizer isso, olha, se não fosse o Senhor, ó Israel, e ele vai dar daqui a pouco alguns exemplos do que poderia acontecer, o que iria acontecer. Imagine nesse tempo de medo, se não fosse o Senhor, como estaria a nossa vida nesse exato momento? Porque nós iríamos acordar e não saber, olha, não tem solução, ou não tem o que esperar de bom, porque as notícias chegam ruins. Só que quando nós temos esse entendimento que Davi, o povo tinha, do poder de Deus, da soberania de Deus, da graça de Deus, nós começamos a entender o seguinte, que em meio a qualquer situação, Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. Deus é maior do que qualquer doença, Deus é maior do que qualquer adversidade, qualquer gigante, qualquer situação. E Davi estava conclamando o povo, olha Israel, que diga, se não fosse o Senhor. Eu digo para você e pergunto para você, se não fosse o Senhor em nossas vidas, nesse tempo tão difícil. Talvez alguns, eu sei disso, estão desesperados. Alguns estão sem fé, e eu disse isso certa vez, olha, a gente pode ficar preocupado, temos que ficar preocupado, temos que tomar os cuidados, temos que fazer a nossa parte nesse tempo de pandemia, mas em meio a todas as notícias que saem todos os dias, existe uma boa notícia para todos nós, o Senhor está conosco, o Senhor está com você, o Senhor está nessa dificuldade que nós estamos enfrentando. Não deixe que as notícias que chegam a todo momento venham roubar isso do seu coração. Nós não podemos ser roubados disso. O Senhor está conosco. A todo momento vai chegar notícias para dizer, não, olha, Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Ele continua sentado no trono. O povo estava ali cantando essa canção que Davi escreveu e o povo cantava, o povo louvava a Deus. Olha, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, versículo 2, quando os inimigos se levantaram, se não fosse o Senhor ao nosso lado, quando a adversidade chegou. Quem já esteve desempregado, quem está desempregado nesse momento, o Senhor está do seu lado se você está desempregado. No momento certo as coisas acontecem, não vai cair do céu, mas no momento certo as coisas vão acontecer, amém? Mas quem já esteve desempregado, lembra quando estava desempregado? É difícil, você entrega o currículo, vai aqui, vai ali, não é isso? Mas em todo momento o Senhor estava ali, não é isso? Como Davi falou ali do auxílio que ele via de Deus, o auxílio para com o povo de Israel, o auxílio que Davi enxergava de Deus, esse auxílio que nós precisamos enxergar a cada dia. Nós estamos enxergando notícias na internet, estamos enxergando notícias nos jornais, mas nós precisamos colocar o nosso olhar nessas notícias aqui, nessas boas notícias, que o povo cantava, que o povo louvava, que o povo declarava, se não fosse o Senhor ao nosso lado, se não fosse Deus, se não fosse o Senhor, estaríamos como nesse exato momento. Davi e o povo cantavam, louvavam a Deus declarando isso, declarando o cuidado de Deus, declarando a soberania de Deus, afirmando o auxílio de Deus. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, ó Igreja Batista Central, o que seria de nós? O que seria dessa igreja? O que seria nesse tempo que nós estamos enfrentando? O que seria da sua vida, da minha vida sem Deus? O que seria da nossa vida se nós acordássemos amanhã, olha, se fosse verdade as teorias, né? Deus não existe. Se isso fosse uma verdade, como seria amanhã para acordar? Seria difícil, porque você acordar e você dizer assim, olha, eu vou recorrer a quem? A quem eu vou recorrer? Aonde eu vou buscar ajuda? Se você liga na internet, notícias ruins. Se você liga a televisão, notícias ruins. Se você olha na sua rede social, notícias ruins. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, somos encorajados a ter esperança. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, o que seria de nós? O que seria de cada um de nós? Davi ressalta esse auxílio de Deus, esse cuidado de Deus. E eu quero, antes de seguir para o próximo, você já agradeceu a Deus hoje? Você já agradeceu por estar vivo? Já agradeceu a Deus pelo cuidado dEle?
Quantos motivos nós temos para agradecer a cada dia? Pedidos de oração todos nós temos, mas temos muito mais a agradecer. O seu trabalho, foi o Senhor que abriu a porta. As conquistas que talvez você diga, não, eu conquistei isso, mas tudo é permissão de Deus. O pão nosso de cada dia é permissão e provisão de Deus. Esse salmo foi escrito para que o povo não se esquecesse da aliança que Deus tinha com o seu povo. O povo de Israel era o povo da aliança. Deus tinha uma aliança com esse povo. Povo de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ah, mas você vai dizer, não, eu não sou judeu, isso não é como é que eu me enquadro nisso aí? Nós somos o povo da nova aliança. Através do sangue de Cristo derramado na cruz por nós. Nós sabemos que Deus olha e vê, olha, tem um sangue derramado sobre essa vida. Temos uma marca, essa é a marca que está sobre o povo de Deus hoje. Então nós fazemos parte do povo da nova aliança. Segundo aqui, Davi fala algumas ilustrações dos versículos 3 ao 5, que nós lemos. Davi vai dar alguns exemplos ali. Ele vai dizer, as águas, se não fosse o Senhor, as águas iam ter inundado tudo. Aí ele vai falar sobre destruição. As águas impetuosas, não é isso? Tinham passado por cima de nós. O que seria de nós? Primeiro ele falou lá no versículo 3, eles nos teriam engolido vivos, os inimigos. Quando sua ira se acendeu sobre nós, não ia ter como livramento. E você vai perceber que Davi está falando para a nação de Israel, dizendo, olha, se não fosse o Senhor, seríamos destruídos. As águas iam afundar com tudo, a gente ia morrer afogado. Ele começa a falar de coisas, exemplos, metáforas para que o povo começasse a ter a visão, mais ou menos, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus realizou, porque Deus estava com eles. Se não fosse Deus ao nosso lado, e Davi começou a dar esses exemplos para eles, o terrível, a destruição ia chegar. E eu ouso dizer, se não fosse Deus ao nosso lado, estaríamos destruídos, emocionalmente, de repente, espiritualmente, mas nós temos esperança, temos a quem recorrer, como eu disse. Davi dá esses exemplos para a nação, eles teriam sido destruídos, e nós não fomos destruídos, e não seremos também destruídos, porque o Senhor está ao nosso lado. O Senhor está ao lado do seu povo, está ao seu lado. Por mais que outras pessoas possam dizer para você, não é bem assim. É assim porque a Bíblia diz assim, o Senhor está ao nosso lado. Sabe, essas ilustrações são para que o povo ali começasse a visualizar, entender a importância de se estar ao lado de Deus. Muitas pessoas às vezes se aproximam das pessoas erradas, e nós somos convocados nesse tempo a nos aproximarmos de Deus em oração, em leitura da palavra, em busca por Deus. Se você quer um bom motivo para buscar a Deus, está aí diante de nós as adversidades que estamos enfrentando. Quantas situações estão diante de nós, e o que nós vamos fazer? Vamos ficar nessa guerra que está acontecendo no país, um puxa para um lado, um puxa para o outro, um diz eu tenho a solução, outro diz eu tenho a solução, e nós sabemos que os interesses são políticos, ninguém está pensando no povo, mas nós temos um Deus que pensa no seu povo, pensa em você, não se esquece de você, não se esquece da sua vida, que te ama. Esse é o Deus que nós servimos. Terceiro, Davi ele vai falar agora, os versículos 6 e 7, sobre o escape providenciado por Deus. Quando nós lemos aí, fizemos a leitura do versículo 6 e 7, Davi começa, acima de tudo, exaltando, o fracasso das pessoas que atacaram, e o motivo desse salmo era o louvor, a glorificação a Deus. Versículo 6, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa os dentes deles. Está falando mais uma vez dos inimigos, nas situações que se levantaram.
Davi, ele começa exaltando a Deus: bendito seja o Senhor, bendito seja Deus. Essa expressão, é de alguém que tem experiência com Deus. Olha, louvar a Deus, bendizer ao Senhor. Durante todos os salmos, você vai encontrar vários salmos, e tem um que eu acho que todo mundo conhece, 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendizer a Deus é louvar a Deus, é glorificar a Deus, por uma recordação que Deus fez. Muitos salmos apontam para aquilo que Deus realizou no passado, e Davi estava ali dizendo: bendito seja Deus, mais uma vez exaltando os feitos de Deus no meio do seu povo, os feitos de Deus na vida do povo de Israel. E nós aqui como igreja podemos falar dos feitos de Deus nesse tempo de choro, de medo, de angústia. Não tem faltado a presença de Deus diante de nós. Quantas experiências, né? Assim como Davi estava falando, como na quarta-feira tivemos aqui no nosso culto de oração, orando, pedindo a Deus de joelhos: Deus, sara a nação, Deus, cuida da nossa nação, Deus, abençoe as nossas famílias, os nossos lares, os nossos irmãos da igreja, os nossos vizinhos, nossos familiares, o mundo. E como foi bom, né? Sentirmos o cuidado e a presença de Deus, e como é bom quando nós estamos diante do Senhor. E Davi vai dizer isso: bendito seja o Senhor, porque ele e o povo estavam para lembrar tantos e tantos feitos de Deus na vida do povo. Se você puxasse na memória agora, quantas coisas que o Senhor já fez na sua vida? Há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, há 3 anos, há 50 anos, não sei. Quantas coisas. Só que, em meio a tudo que nós estamos enfrentando, bem lá na frente, nós vamos poder dizer: olha, tudo tem o seu momento certo para acontecer. As coisas acontecem no momento de Deus, na hora de Deus, e o momento também de glorificar a Deus já chegou. Amém? Não é no final de tudo, não. A gente começa a glorificar agora, porque nós temos experiências passadas. Quantas coisas Deus fez, está fazendo e fará em nossas vidas. O povo estava cantando, indo para Jerusalém para louvar a Deus nas festas anuais, e eles estavam indo cantando essa canção: bendito seja Deus, bendito seja o Senhor. E nessa noite nós vamos declarar: louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Quantos aqui, nesse exato momento, se olhar para trás, vai dizer: olha, estava quase morrendo, o médico já disse que ia morrer, não é isso? Mas está vivo, porque Deus tem propósitos para a sua vida. Você está vivo é porque Deus tem propósito. Você está vivo é porque Deus ainda vai fazer muitas coisas na sua vida. Versículo 7, quando Davi disse assim: olha, nossa alma foi salva, como um pássaro no laço do passarinheiro. Rompeu-se o laço. Esse é um versículo que na história da igreja, ele é muito aplicado com a libertação que Deus fez com o seu povo. Éramos escravos, aprisionados, mas Cristo nos libertou do império das trevas. E o povo, ao longo da história, a igreja, sempre esse versículo é aplicado dessa forma. Sempre dessa maneira. Eu quero citar um salmo, Salmo 20, versículo 7, que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O nome do Senhor, nosso Deus. Desperta, crente, não durma, não durma. O Senhor está ao nosso lado. A sobrevivência ao sofrimento é por conta de Deus, do cuidado de Deus, da ajuda de Deus, do livramento de Deus. Quantas coisas que Davi desenhou aí, né, para o povo. E aí, Davi, no versículo, a próxima, número 4, declaração de confiança. Davi faz uma declaração de confiança. No versículo 8, Davi, ele escreve isso, o povo canta: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro
O nome, qual o nome que nós temos que chamar? O nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós não podemos dormir, não podemos perder isso de vista, que o socorro que precisamos está no céu. O nome que nós precisamos chamar é o nome do Senhor. Sabe, Davi ele fez essas ilustrações, foi contando para o povo, falando sobre as feras carnívoras aí, as enchentes que poderiam inundar e acabar com a vida de todo mundo, os perigos do reino animal, etc. O povo deveria se lembrar, e nós precisamos nos lembrar também do nosso Deus, do nome do Senhor. Como Ele é poderoso, e não há limite no poder de Deus. Não há limite no agir de Deus. Nada é maior do que o poder de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, como nós podemos aplicar esse texto nas nossas vidas, essa palavra em nossas vidas? Como nós vamos voltar para casa, ao olharmos para esse salmo que Davi escreveu, é a experiência dele, o povo cantava, o povo declarava, o povo acreditava nisso. Nós vamos sair daqui como? De que maneira? Davi e o povo estavam com um só coração, com a mesma fé, com essas mesmas declarações de confiança. Amanhã não, daqui a pouco, nós vamos ouvir palavras de desânimo. De repente alguém vai olhar você com uma Bíblia na mão e fala: perdeu seu tempo hoje. Você vai dizer: não, meu tempo foi preenchido porque eu ouvi coisas boas, eu ouvi a palavra de Deus. Nós falamos aqui da palavra de Deus, e é essa palavra que transforma as nossas vidas, que nos encoraja, é essa palavra que nos dá ânimo para viver. E se está te faltando ânimo, forças, coloque diante do Senhor, peça ao Senhor. Deus continua disposto a nos ouvir. O Senhor está ao nosso lado. Sabe, eu queria que você abrisse a Bíblia aí, abra a sua Bíblia, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31. Todos acharam? Eu queria que você, está projetado ali, mas abra a sua Bíblia, porque eu queria que você marcasse esse texto aí. A gente conhece ele, mas olha o encorajamento que nós temos aí através desse texto, que completa o texto que nós lemos. Diz assim: nada nos separa do amor de Deus. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós se entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, ou os escolhidos? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas, olha só, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, Paulo dizendo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida
Que Deus nos abençoe e que possamos continuar confiando e crendo no cuidado de Deus por nós. Amém?